muito animado, Bispo G, porque vamos falar de milagres de Jesus. Tem muita coisa para falar. Então, a cada aula aí nós vamos desmembrar, né? Nós vamos dissecar o texto, pegar ponto a ponto, contexto histórico, geográfico, alguns verbetes em grego para compreender mais o sentimento da palavra. Então vai ser muito, muito legal esta campanha. Então não perca nenhuma aula do programa Escola de Profetas. Olha, assista todas, se alguma não conseguir, tem lá no YouTube, youtube.com/ceadeprofetas, mas agora é a hora de você entender melhor o próprio Evangelho. Então nós vamos falar de todos, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque tudo está conectado e nós temos também leituras diferentes ou complementares destes escritores sobre o mesmo milagre em alguns casos. Então é muito, muito legal. Tenho certeza que você vai aprender mais sobre o ministério de Jesus Cristo. Então, antes de falar do grande primeiro milagre, nós vamos falar sobre a transformação da água em vinho. É legal você entender o contexto antes do ministério de Jesus. Porque antes de Jesus, havia um homem muito ativo, um cara que já estava famoso, já estava estourado ali na região da Palestina. O nome dele era João Batista. Então, alguns discípulos que vão seguir Jesus, como João, Tiago, que eram irmãos, André e Pedro, que eram irmãos, eles eram seguidores de João Batista, ou discípulos diretos, ou no mínimo eram seguidores. Mas eles estavam ali envolvidos pela palavra de João Batista, que era uma palavra contundente. Ele agredia diretamente os religiosos, brigava com todas aquelas seitas, e ele mesmo falou, olha, eu vim aqui preparar o caminho para o Messias, essa é a minha missão, então eu vim para causar mesmo, eu vim para quebrar esse tempo aí de silêncio profético, 400 anos que nada mais aconteceu aqui em Israel, a não ser um domínio religioso com influência grega, com influência romana, essa bagunça política de Herodes, olha, está uma zona Israel, e graças a Deus que o Messias está chegando, porque ele vai começar a colocar ordem aqui, mas não é só para vocês não, ele vem estabelecer o reino para muitos povos, para toda a humanidade. Bispo G, João Batista, ele era tão famoso assim? Muito, muito conhecido, a gente vê nos escritos de Joséfo, de Flávio Joséfo, falando, relatando sobre ele. E então, alguém muito conhecido mesmo, mais do que o próprio Jesus no momento do início do ministério. Vamos ver esse trecho do livro dos Hebreus, né, a história dos Hebreus, um livro muito conhecido. Quem era Flávio Joséfo, Bispo G, para nós entendermos? Flávio Joséfo é um historiador da época de Jesus, e ele era um coronel, era alguém que escapou, vamos dizer assim, saiu ileso do último levante que houve dos judeus contra os romanos, um local chamado Massada, que foi o último foco de resistência dos judeus em relação aos romanos, e ele depois então começa a escrever a história dos hebreus, né, que é a história do povo judeu e que tem assim um conteúdo muito importante para nós. Ele era contemporâneo de Jesus ou um pouco depois de Jesus? Não, era contemporâneo, ele era contemporâneo de Jesus já, pouquinha coisa a mais, né, do que Jesus, mas daquela época, um pouco mais porque a Jerusalém foi destruída no ano 70. Então, a gente calcula que nessa época ele tinha por volta já de uns 60 anos. Então, ele nasceu por volta, né, da época de Jesus. Então, Jesus tinha por volta de uns 12, 15 anos, Flávio Joséfo estaria nascendo, mais ou menos. Entendi. Depois ele vai escrever tudo, mas ele vai contar mesmo todos os fatos após o ano 70, que é a destruição de Jerusalém. Os escritos de Joséfo são muito importantes, até como um paralelo à Bíblia, e que também confirma muitas histórias da palavra de Deus. É claro que tem a interpretação dele, interpretação religiosa, aquilo, né? Que ele era um cara muito político também, ao mesmo tempo, então tem uma carga interpretativa muito forte, mas ele vai dar detalhes de um momento muito importante, que é exatamente o que não está na Bíblia, que é o período entre os dois testamentos. São 400 anos de silêncio profético que o próprio João Batista quebrou. Bom, agora você já entendeu quem é Flávio Joséfo, então vamos ver o que ele fala sobre João Batista.
A história dos hebreus, do historiador Flávio Joséfo, no capítulo 781, diz assim: vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes um castigo de Deus por causa de João, cognominado Batista. Era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo, para se tornarem agradáveis a Deus, não se contentando em evitar o pecado, mas unindo a pureza do corpo à da alma. Como uma grande multidão o seguia para ouvir a sua doutrina, Herodes, temendo que ele, pela influência que exercia sobre eles, viesse a suscitar alguma rebelião, porque o povo estava sempre pronto a fazer o que João ordenasse, julgou que devia prevenir o mal, para depois não ter motivo de se arrepender por haver esperado muito para remediá-lo. Por esse motivo, mandou prendê-lo numa fortaleza em Maquera, de que acabamos de falar, e os judeus atribuíram a derrota de seu exército a um castigo de Deus, devido a esse ato tão injusto. Então nós vemos a narrativa de Flávio Joséfo, que na verdade uma multidão seguia João Batista. Bispo G, para ameaçar o rei Herodes Antipas, que era o tetrarca, né, aquele que era responsável pela região da Galileia e da Pérea, num intervalo muito importante desde a morte do seu pai, que foi Herodes o Grande, que foi no ano 4 a.C., até o ano 39. Então esse rei Herodes, ele ficou aí muito tempo no poder, quase 43 anos, é isso? Verdade. No poder na região da Galileia e na Pérea. Veja aí no mapa, você vê aí o mapa da Palestina, você consegue ver as regiões mais ao norte, a Galileia, um pouco mais a sul, a Pérea, que fica do lado oriental do Jordão, lado ocidental está Samaria e Judeia, e exatamente ali em Pérea, mais para baixo, na região de Maquerá, que tinha uma fortaleza, João Batista foi preso. João Batista passou a ser uma ameaça para Herodes, porque ele movia realmente multidões. E o medo de rebelião não fazia parte só dos romanos, não, mas também daqueles que estavam com o poder naquela época. E, bom, a família de Herodes era uma família muito complicada, né, Bispo Gil? Porque, por exemplo, esse camarada aqui, Herodes Antipas, era filho de Herodes o Grande com uma mulher samaritana. Então, é aqueles rolos de família. E aí, acontece que João Batista passou também a causar, porque ele começou a falar a verdade. E a Bíblia narra que Herodes tinha medo, que respeitava muito a opinião de João Batista, mesmo prendendo. Respeitava muito a palavra de João Batista, só que ele teve uma manobra política meio cabeluda aí, que ele se casou com a mulher do irmão dele, Filipe, que era outro tetrarca. Não é isso? E aí ele casou, ou seja, ali era uma relação de adultério pesado. E João Batista falou a verdade, falou, olha, você não pode fazer isso. Até mediante a própria lei judaica, que João Batista também aplicava. Falou assim, como é que pode ser casar com a mulher do teu irmão? A lei judaica proíbe isso. Além, mesmo que tivesse morto, é proibido, você não pode fazer isso, é um absurdo. Então é uma situação complicada. E a gente sabe o que aconteceu com João Batista, né? Ele acabou morrendo. Morrendo porque a filha de Herodias, que era a mulher que Herodes Antipas pegou do irmão, chamada Salomé. Salomé dançou, fez uma dança lá numa festa, num banquete, porque as mulheres ficavam separadas dos homens nos banquetes, os homens estavam ali, aí Salomé fez uma dança, deixou Herodes meio doidão, já estava bêbado, e falou assim para ela, olha, eu te dou o que você quiser do meu reino, né? É engraçado, porque ele não era tudo isso também, né? Mas tudo bem. E aí ela foi buscar o conselho da mãe, que provavelmente não estava na sala, e ela falou o quê? Eu quero a cabeça de João Batista em um prato. Que loucura, né? Podia ter pedido tanta coisa. Então, o foco dela, Herodias, era ele, né? Porque ele denunciava as obras ocultas dela. E a gente sabe que por trás disso havia, né? Aquilo que nós chamamos a rainha dos céus, né? Aquele espírito de Jezabel que havia nela, porque ela era uma mulher controladora. Então, a denúncia não era tão sobre, vamos dizer assim, Herodes. O foco mais era Herodias mesmo, né? Que ela que era maligna, né? Que se abriu a essa condição desse adultério. Então, já viu, né? Ela queria de qualquer jeito a cabeça dele. Né? Agora, Bispo G, Mateus 11:11, Jesus afirma que João Batista foi o maior homem até aquele momento. Como é que pode ele ser um profeta maior do que Elias, por exemplo, do que Eliseu? E aí? Então, Daniel, como é interessante a gente entender e conhecer o mundo espiritual.
Porque na ótica dos homens, até de uma forma religiosa, se fosse falar que João Batista foi um grande profeta, então ele não ressuscitou ninguém, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Eliseu. Ele não ungiu nenhum rei, como aconteceu com Samuel. Ele não esteve acompanhando um rei poderoso como Davi, como foi Natã e outros profetas. Mas o que ele era de poderoso a ponto do Filho de Deus chegar e falar que entre os homens nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista? Qual era a característica dele? A característica dele era uma característica de vencer as estruturas espirituais. Então, nós vemos no livro de Daniel que fala a respeito do príncipe da Grécia. E o príncipe da Grécia foi o quê? Um contexto de um domínio mundial de uma entidade que fazia manifestação da razão contrária à fé. Por isso que durante 400 anos nós vemos o silêncio profético. Desde Malaquias não surge nenhum profeta. Por quê? Porque essa entidade conseguiu comprometer a existência, a manifestação dessa fé a ponto de ter a palavra profética. E João Batista vem e quebra isso. Então ele vem e ele fala, o reino de Deus é tomado por poder. E esse poder é um poder espiritual. Então um homem que obviamente sabia combater, ele entendeu um princípio espiritual de trazer as pessoas para ele. Então ele levava o povo para o deserto, quer dizer, então ele conseguiu fazer um ajuntamento para quebrar a estrutura espiritual desse domínio. Então ele foi muito maior do que qualquer outro profeta que houve no Antigo Testamento. Então preste atenção, vai encerrar o ciclo de João Batista no batismo de Jesus. Então Jesus vai ser batizado ali no Rio Jordão, próximo à região de Jericó, então é lá embaixo, quase no Mar Morto. O Espírito Santo é derramado sobre Jesus e começa o ciclo de Cristo. Cristo vai sair ali da região de Jerusalém, da Judéia, aquela região lá embaixo, e vai para o norte, vai para a Galileia. Na Galileia ele vai chamar os primeiros discípulos, e também esses discípulos eram seguidores de João, alguns, como eu já mencionei, Tiago, João, Pedro e André. Também ele vai chamar Filipe, e Filipe vai chamar a Natanael ou Bartolomeu. O curioso é que havia uma expectativa muito grande na época de que o Messias seria um herói, seria um libertador político, não espiritual. Então Natanael, quando descobre que Jesus vinha de Nazaré, por mais que as profecias afirmavam isso, ele falou, não é possível. Nazaré é outra quebrada aqui do lado, eu sou aqui de Caná da Galileia, você é aí de Betsaida e você... cada um é de um canto de uma quebrada aqui, sem falar que aqui numa dessas quebradas virá o Messias. Imagina, que horror. Só que ele tem ali um momento com Jesus, e ali é revelado a ele que Jesus realmente é o Messias. É curioso, ninguém sabe o que é, mas Jesus viu alguma coisa que ficou na cara ali a Natanael. Você sabe, hein, meu? Eu também sei. Então, falou, não, realmente tu és o Senhor. Então é muito forte. Ele, antes de realizar o milagre, ele chama estes homens. Agora, o que eu acho interessante, Bispo G, estes homens o seguiram sem ele ter realizado o milagre. Então, antes de ele ter feito algum sinal que falasse, não, agora ele é... Já estavam seguindo ele antes de manifestar qualquer sinal. Então, ele é realmente movido pelo Espírito Santo, movidos, alguns, no caso, os discípulos de João, os seguidores, pelo bom exemplo de João, até porque João fala isso no capítulo 1, né? Do Evangelho de João, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse que eu estava falando. Aí eles já, o Nil, o Tico e o Teco, falaram, então esse é o cara que a gente tem que seguir. Então é muito interessante como Jesus, através de revelações, através do ensino, é que ele recebe seguidores sem ter feito o milagre. Então o primeiro milagre vai acontecer ali na Galileia, não em Nazaré, não ainda em Cafarnaum, mas numa outra vila chamada Caná. Caná, referência a Canaã. Então é nesse pequeno vilarejo que ele vai participar de uma festa, talvez uma festa que Natanael também estava participando, ou enfim, conhecia alguém, porque essas vilas aí eram tão pequenas que todo mundo já se conhecia. Em uma festa de casamento, normalmente eles convidavam assim, um máximo de pessoas, vinha muita gente. E a Bíblia menciona que os discípulos estavam lá, né? E seus discípulos creram nele.
Então, provavelmente, Tava lá. não sei quantos, mas estavam lá. Estavam lá. Festa, né? Festa de judeu, o negócio é grande. É. E o negócio é longo. Vamos falar já com mais detalhes. Então, vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus? Vamos ler João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus está participando de uma festa. A festa era em Caná da Galileia, a cidade de Natanael. E acontece um grande problema. Acabou o vinho e a festa só estava começando. Bispo G, quanto durava uma festa de casamento? Bom, as festas dos judeus duravam até 7 dias, quer dizer, uma festa de casamento, as bodas, era algo que era uma festa mesmo, porque eles tinham essa marca, né, um povo muito festivo. Então, até 7 dias teria que durar esse casamento. Já no primeiro já não tem vinho, a coisa já está começando a comprometer, né? Agora, por que a necessidade do vinho todos os dias da festa? Então, o vinho, Dani, nós interpretamos muitas vezes a bebida alcoólica na prática do que nós vemos hoje aqui no nosso país. Nós temos, então, não a característica do vinho, nós temos a característica da cachaça. Altíssimo teor de álcool e o pior álcool que pode existir, que é o etílico, né? Então, a pessoa que se embriaga, ela se torna presa ao álcool e um álcool que tem uma degeneração muito forte e rápida. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, poxa, crente então não bebe? Não bebe por quê? Porque o problema aqui no Brasil, o alcoolismo é um dos piores problemas que existem. Agora, lá o vinho fazia parte da rotina, do dia a dia deles. Então, lá tem um contexto também do clima. Então, a Galileia já nem tanto, mas Jerusalém era um local alto, frio. Jerusalém costuma nevar, inclusive. Uau. Então, era uma característica que tinha naquela região também, um pouco mais frio, mais tranquilo. Então, o vinho fazia parte da cultura deles. Nossa, a cultura do álcool é cultura para desgraçar famílias inteiras. Para perder a consciência. É. Ficar maluco. Não é ficar alegre, é ficar completamente doido. E viciado, né? Então fica um farrapo humano, porque esse tipo de álcool é um álcool acumulativo, a pessoa tem problemas sérios de fígado. O vinho, ao contrário, o vinho ele tem propriedades que são até boas, até para o sistema digestivo. O vinho era mais doce naquela época também do que é hoje. Né? Muito bem. Bispo G, o que chama atenção, sem dúvida, nesse texto, é a relação Jesus e Maria. Maria está na festa também, então era alguém conhecido da família, que estava casando. Agora é curioso porque nós vemos aqui, nesta versão, né, falando assim, mulher que eu tenho contigo, ainda não é chegar na minha hora. A versão da Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, Jesus ele não foi grosseiro. Muitas pessoas interpretam que Jesus foi grosseiro. Não. Até no original grego, chamar como assim, mulher, o que eu tenho contigo, era uma forma educada. Educada. Né? giné. Como madame. É giné, que é ligado ao gênero feminino. Como madame, né? Ginecologia. Madame, senhora, né? É isso mesmo. O que eu tenho a ver com a situação? O que eu tenho a ver contigo? Então é uma coisa meio assim, né? Jesus, ele não quer ser grosseiro para não ferir a mãe que estava ali falando de uma forma não própria, né? Mas também ele está distanciando a mãe, porque podia falar, né, mamãezinha, o que eu tenho a ver contigo? Ele chama de madame, ele dá uma distanciada na mãe também. Não, óbvio. Ele dá uma chegar e falar assim, ó, tudo bem, a senhora cuidou de mim, amamentou e tal, eu já tenho 30 anos de idade, já estou num outro momento, ministério, agora... tem que entender que há tempo para todas as coisas, não é chegar da minha hora. E um dado histórico, Dani, a mulher judia é muito apegada ao filho. Então é um costume, esse apego é alguma coisa muito, muito forte. E ela se torna muitas vezes até doentia. Então eu acho que essa ruptura também ela era importante para que não ficasse
uma sobrecarga, né, até sentimental, focada sobre ele, né? Então, Yiddish mama, é o termo que eles usam, né? Que é a mãe que gruda realmente nos filhos. Então, ele já deu uma posicionada, né? Falou aqui, é o tempo para tudo. Ela provavelmente já veio falar para ele, porque há um dado histórico interessante, que normalmente onde as mulheres ficavam com o aposento das mulheres, era muito próximo da região da cozinha, dos vinhos e tal. Então, provavelmente, Maria deve ter ouvido né, a situação ali. Acabou o vinho, meu Deus. Porque era uma vergonha em um casamento o vinho acabar. Era uma gafe, era um negócio assim. Ia ser buchicho até o final da vida desse casal. Então, o casal já começava com uma marca de derrota. E era a responsabilidade dos familiares, dos amigos, prover o vinho para quem estava casando. Então, era um problema até meio que financeiro ali, né, Bispo Gil? O negócio estava meio bagunçado. Então, ia ser uma situação super chata, ia ser uma ofensa para os noivos, fora o falatório nessas vilas que... Sabe como é que é vila, né? Bairro, né? Cada um, daqui a pouco, já está na revista, está no jornalzinho do bairro. É um absurdo. Nossa, faltou. Você não sabe da última, amiga. Acabou o vinho lá, acabou a festa no segundo dia. Que horror. Enfim. Então, tinha o tempo. Agora, esse milagre, ele também deveria ser uma busca de quem estava lá, não só de Maria. Então, Jesus sabia o tempo das coisas. E um detalhe, Dani, assim, que é importante. A mãe já conhecia o filho. Então, a despeito de Jesus não ter feito nenhum milagre ainda, ele era um líder. Ele era um cara cabeça. Ele já estava com seus discípulos lá. Ela acompanhou o filho tinha 12 anos, já andava entre os sábios. Então, obviamente, se Jesus estava lá, ele era um amigo. Ele não era um amigo, ele era o amigo. Com certeza. Por isso que ela vai já cobrar dele algum tipo de atitude. Uma atitude até normal, mas ela tinha que entender o que é o tempo de Deus, do Pai, e qual é o tempo dela como mãe. Agora, o que é interessante é que ela não desiste da possibilidade do milagre. Porque ela, muito bem, ouvindo isso, poderia sair. Então tá bom. Tá bom, tá de mau humor. Ficou de mal. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Mas não fez isso. Ela chama os empregados ali da casa e fala assim, façam o que ele mandar. É engraçado isso. E ainda é o detalhe, fazer tudo. Tudo. Havia, com certeza, Bispo G, alguma ligação muito forte de Maria com essa família. Porque para ela ter esse respeito por parte dos empregados, sem dúvida, ela chegar e falar assim, façam tudo o que ele mandar. Eu ainda aposto aí, é claro que a Bíblia não deixa claro, que talvez ela fosse responsável também por ajudar a questão da festa a acontecer. Talvez ela era uma das grandes patrocinadoras ali, o negócio estava meio curto. Não, eu creio que sim. Para ela chegar e falar para os caras, vocês têm que fazer o que ele manda. Eu estou mandando vocês obedecerem a Jesus. Então, alguma relação estreita tinha, não é? E o milagre vai acontecer. Vamos ler? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metrestas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr mineiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, Bispo G, precisava de muito vinho. Uma metreta, alguns estudiosos falam que eram 40, outros 60 litros. Então, 40 a 60 litros. 40 litros, assim. Vamos chutar por baixo 40. 40. 40, mínimo 40. Então, as talhas tinham 2 a 3 metretas. Então, tinha talha de 80 litros, tinha outra de 120 litros. Vamos fazer uma média bem por baixo, uns 500 litros de água, juntando as 6. Então, 500 litros de vinho são mais ou menos umas 700 garrafas de vinho. É muito bem. Uma garrafa deve ter 750 ml, alguma coisa assim, né? Então, são 700 garrafas de vinho. É muito vinho, é bastante vinho. Não é pouco, não é? Mas, para uma festa de uma semana, depende do número de convidados. Agora,
é um grande milagre. É uma fábrica, né? Literalmente, Jesus ali nasceu uma fábrica doméstica de vinho. Agora, eu lhe pergunto, Bispo G, por que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento? Por que numa família? E não, sei lá, a cura de um cego. Podia ter sido assim, um leproso que estava todo caindo aos pedaços, ser purificado. Como a gente viu, por exemplo, no tanque de Betesda, um coxo. O cara mais endemoniado, como lá em Gadara, que tinha legião de demônios. Por que um milagre num casamento? Olha, Daniel, eu creio que o motivo de Jesus fazer esse milagre, o primeiro milagre foi um milagre de transformação física. E foi um milagre material. Então a gente percebe que, eu entendo que era realmente já para ferir os padrões religiosos. Porque Jesus vem quebrar a religiosidade. Então a expectativa talvez que o primeiro milagre de Jesus tinha que ser um cego enxergar, o outro andar, tal. Mas ele vai, e ele vai também num contexto, um contexto espiritual muito importante, que é o casamento. Então era um casamento de amigos deles, que já de início estava fadado a ser problemático. Então eu imagino qual que seria a conversa se acabasse o vinho. No meio da festa, acabou o vinho. Tá vendo, teu pai, isso, foi tua mãe, teu irmão, teus amigos. Já ia começar um tumulto que poderia comprometer o futuro desse casamento. Então eu acho que o milagre de transformação de água em vinho é um sinal de que valores materiais são importantes também. Porque as pessoas espiritualizam demais e deixam de ver um outro lado que é um lado importante também. Eu acho que, assim, a religiosidade tem uma tendência a exaltar a pobreza, a miséria, tudo aquilo que a gente sabe e conhece que acontece, né? Então, os pobres, amém, tudo isso, o próprio Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre aí. Mas o mais importante sou eu. Então, Jesus, ele dá evidências muito claras da importância de valores de prosperidade, dá importância também de valores muito maiores do que só milagres e sinais na carne, e ele deixa evidente, porque quando ele foi derramado um bálsamo precioso sobre ele, Judas, olha aí, o Judas religioso, puxa, poderia ter se vendido, dado aos pobres, derramaram isso aos pés de Jesus, quer dizer, que coisa que... Jesus foi claro, não, fizeram muito bem, ela fez muito bem. Os pobres vocês vão ter, vão cuidar, porque... O que Jesus estava falando, os pobres vocês vão ter? A obra que vocês têm vai ser uma obra próspera. Vocês vão ter para cuidar de pobre. O problema não é o pobre, o problema é salvação, é a condição espiritual, é a unção, são coisas mais elevadas que vão levar o pobre a receber uma mudança de vida. E um milagre na família, que é muito interessante, Bispo G, de uma necessidade na família que alguém poderia falar que é um supérfluo. Vinho é supérfluo. Imagina, tem gente que está precisando de arroz, de feijão. Então, é interessante. É uma região pobre lá, né? Pobre. E Jesus tinha passado 40 dias no deserto, tinha acabado de ser tentado, batizado e tudo mais. Então, ele sabia muito bem o que era necessidade também. E agora ele estava atendendo a necessidade de uma família que estava nascendo. Então, Jesus se preocupa com a família. Se preocupa em realizar milagres para que a família seja também feliz, ajustada, abençoada. Então, as pessoas lembram só dos milagres assim, cura, expulsar demônio. E o milagre de transformação de um lar, de um casamento. É tão importante quanto. Porque é uma área que, infelizmente, Satanás tem destruído muitas pessoas. Sem dúvida. A área do casamento, o adultério, o sexo, a prostituição. A gente fala de milagres, você pode vir à igreja buscar uma cura de enfermidade, mas quantas pessoas estão enfermas na alma, com a sua família destruída, o casamento destruído. Jesus veio já falar assim, eu vim para tratar tudo, não só o físico, mas tratar a alma também. Porque ali a alma deles seria marcada, marcada por uma derrota, por uma vergonha, por um trauma. Então é impressionante. E o símbolo do vinho, que nós vamos falar no próximo bloco, que é um símbolo muito importante para o Evangelho, que é a figura do sangue de Cristo e tudo mais. E Jesus, a gente vê no Antigo Testamento, tem tantas transformações incríveis, né? Depois fala de Moisés, que a água estava amarga, caiu a árvore lá, a água ficou boa. Nós temos, por exemplo, o caso de
de Elias, que não parava a farinha e o azeite, coisa milagrosa, mas transformar a água em vinho é um negócio cabuloso. E o vinho era assim, seria a marca da alegria do casamento, né? A alegria é algo que era muito importante. E eu entendo também que esse sinal, porque foi um sinal, foi o primeiro sinal dele, também era para os discípulos. Eu acho que os discípulos iriam ver um sinal muito mais forte naquilo que era o material. Você tem água e está tomando vinho, do que às vezes a cura de um enfermo, um manco, um aleijado e assim por diante. Agora é curioso, as talhas eram para a purificação, para eles se lavarem, se banharem. O objetivo era outro. Era outro. E pega aquela água, tem muitos símbolos nisso, né? A água que era da purificação, que estava na talha da purificação, você está bebendo agora. E se transformou em vinho. Alegrando. E se alegrando. Pelo poder da graça. Exato. Então é impressionante. Então, o que ele falou assim, põe água na talha, colocou, legal, agora serve. Jesus, põe tem um suco de uva aí, um óculos Zulu, alguma coisa aí, vai te dar uma mexidinha, uma mistura, nada. Põe água na talha, serve. E o cara tomou e falou, melhor que o outro. Então isso é um sinal, é algo sobrenatural. Aliás, Bispo G, nós vemos João falando o termo sinais, que é uma palavra em grego, e os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam mais a palavra milagres. Então, sinais é a palavra semeion, e dunamis, ou dunamis, né? Que é a palavra milagre. Tem um comportamento diferente nesse sentido. O sinal mais testificando que é um Messias, e o milagre mais a demonstração de poder. É isso, Bispo G? Então, assim, ambos são transformação na virtude. Ambos são sinais miraculosos, né? Então, poderíamos colocar até maravilha, seria o contexto. Perfeito. Mas nesse aqui ele tinha um objetivo, porque a palavra sinal ela tem um contexto até mais de formação, de aprendizado. Então, o Jesus poderia fazer muitos sinais, milagres, mas fundamentalmente sinais eram os grandes objetivos dele. O que é diferente de outros portentos, né, que eles chamam, que é dinamis, que são palavras assim de coisas fabulosas, são muito importantes, mas às vezes um sinal daquilo que é a evidência do milagre e que tem sempre um benefício a mais, tem um desdobramento a mais. O sinal é isso, é o desdobramento a mais, não é somente o milagre, tem um porquê desse milagre. Então, além de abençoar a pessoa, outra é edificada com o sinal. Isso, tanto que os sinais seguirão aos que crerem, e não os milagres. Esses sinais seguirão aos que crerem. O que estão os seus sinais? É um milagre com o objetivo de levar a pessoa a uma fé real e não só para ter uma vantagem. Estamos falando dos milagres de Jesus, a transformação da água em vinho. Vamos falar agora sobre o vinho, que é um símbolo muito interessante no Evangelho, faz parte da Santa Ceia do Senhor Jesus. Vamos ver este momento tão emblemático, quando Jesus ele consagra o cálice e compartilha com os seus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e os deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então aqui ele fala que o vinho representa o sangue que ele iria derramar na cruz, o sangue da nova aliança. Bispo G, o que é esta nova aliança? A nova aliança era baseada num sacrifício eterno e não mais naqueles rituais, né? Porque o Antigo Testamento com a lei tinha muitos rituais, então acabariam os rituais, um único sacrifício, o derramar do sangue, uma única vez pelos nossos pecados. Vamos ver a versão de Lucas sobre a Santa Ceia. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vós digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Bispo G, tem um ponto interessante aqui, que fala assim, que ele não comeria mais a ceia na Páscoa e nem beberia o cálice até que se cumpra o reino, né, que ele volte. Então, isso indica o quê? Realmente o que aconteceu. Ele subiu, então, a próxima Páscoa com Jesus será quando ele voltar. Perfeito. É coisa óbvia, é isso mesmo? Mas o contexto aí é que ele falava que eles iriam comer agora com poder, porque da próxima vez que eles fossem comer do pão e do vinho, eles já não comeriam mais num ritual, num cerimonial de Páscoa. Olha eles só. iam comer na comunhão do corpo. Então, ali o simbolismo seria outro, não seria mais saída do Egito, seria o corpo de Jesus e o sangue de Jesus derramado, dando a eles poder. Porque a partir do momento que Jesus morresse, ressuscitasse, estaria instaurado um reino. E esse reino era o reino que era o reino de Deus, que viria com poder. E eles então iriam agora, dessa forma, fazer parte da ceia, a ceia do Senhor. Sendo assim, a ceia não é só para a Páscoa. Uhum. Agora, sempre quando estiverem em comunhão, realizem a Santa Ceia do Senhor Jesus. Uhum. Terminando sobre essa questão do sangue, do vinho, nós vemos em João 6, aquele discurso, né, pesado de Jesus, que ele fala, para vocês precisam comer da minha carne, Uhum. né, beber do meu sangue. Aquela coisa, todo mundo ficou assim, mas que papo canibal maluco é esse, né? Vamos ler e vamos explicar o que isso significa. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Bispo G, ele está falando aqui sobre a Santa Ceia, porque se ele está falando da Santa Ceia, então a Santa Ceia seria um requisito, né, para a salvação. Então, ele está falando da ceia ou ele está falando da sua morte? Ali é um simbolismo duplo, Dani. Porque o que ocorre? A partir daquele momento, eles iam ter que também comungar do sofrimento. O que seria a carne dele? Eles iam passar por um processo, não só Jesus, mas a igreja seria perseguida. Então, eles teriam que passar também por esse processo. E eles não tinham. Ele falou, não, dura esse discurso. Eu não quero fazer parte, eu não quero participar disso. Mas o que era que Jesus estava dizendo? Um tempo que viria à frente, ele tinha consciência da luta e da dificuldade que viria à frente, mas alguns que não tinham a profundidade de comunhão iam se afastar. Os 12 iam ficar nessa comunhão. E na comunhão, inclusive, que eles iam passar por um problema também de sofrimento, porque comunhão não pode ser só na hora da festa, né? Na transformação da água para o vinho. A comunhão deve ser feita também nos momentos difíceis, né? Vamos concluir a aula lendo Hebreus capítulo 9 e depois a nossa revisão. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por ora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir a Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Na aula de hoje, começamos o estudo dos milagres de Jesus. Vimos que João Batista foi um famoso pregador e preparou alguns discípulos que seriam seguidores de Cristo, como Pedro, João, Tiago e André. O primeiro milagre de Cristo aconteceu após o chamado dos primeiros discípulos em Caná da Galileia. Em um casamento, Jesus transformou água em vinho, para que a festa não fosse um fracasso e os noivos expostos para a sociedade.
O vinho, que representa a alegria, também é símbolo do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para a remissão dos pecados, através de seu santo sacrifício. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.